Meu nome é Rogério Galindo, tenho 43 anos, eu sou aqui de Curitiba mesmo, me formei em jornalismo na Federal no século passado e agora, depois de 18 anos trabalhando na Gazeta do Povo como repórter, editor e no final agora como colunista, blogueiro, assim, saí no ano passado e junto com mais 4 pessoas fundei um novo jornal em Curitiba que chama Plural. A gente é a parte da sociedade que está encarregada de contar para as pessoas como é que o mundo está andando, né? Eu acho que o papel do jornalista é meio que esse, de relatar o mundo. Eu acho que principalmente esse jornalismo de hard news, portanto que cobre economia, cobre política, tem um papel social bem importante para não deixar que os fatos importantes sejam omitidos das pessoas para que elas possam ter condições de tomar boas decisões. O Plural existe porque foi uma necessidade, tanto nossa quanto de outras pessoas, assim. Eu fui demitido em 5 de novembro do ano passado, não sabia o que fazer da vida. Tinha pensado em desistir do jornalismo, mas houve uma certa pressão, assim, porque a cidade hoje tem quase que um monopólio do discurso que vem de um lado mais conservador, que é representado pela Gazeta do Povo, principalmente. E como eu tinha uma voz ali dentro da Gazeta, o direito de ter uma opinião um pouco dissidente, começou a ter uma cobrança para que esse projeto fosse retomado fora da Gazeta, né? Então surgiu a ideia desse jornal que hoje está mais ou menos decolando, a gente está com 4 meses de projeto, ainda é inicial, né? E a essência dele é ser justamente uma contraposição a esse conservadorismo que hoje é majoritário e quase hegemônico no país. Então, a nossa ideia é fazer um jornalismo local, bastante politizado e que trate de algumas causas que a gente pensa que são importantes para a gente manter vivas nesse momento em que elas estão sendo atacadas. A universidade pública, o movimento LGBT, os direitos das mulheres, das minorias, várias outras coisas aqui que não vou ficar enumerando, mas que são muito evidentes, assim, e a nossa bandeira é defender principalmente a democracia, que também em alguns momentos parece estar ameaçada. Eu acho que a gente está na euforia de poder fazer uma coisa nova. Hoje a gente tem uma redação ainda mais ou menos pequena, embora já tenha crescido, nós somos em 9. Então a gente tem várias horas do dia em que a gente trabalha, de manhã para botar as coisas em dia, de noite para fechar o jornal. Então tem vários momentos diferentes, mas não é uma coisa contínua, mas depende do dia, né? Hoje, por exemplo, o dia que a gente está gravando aqui está tendo uma operação policial importante de manhã, então talvez a gente desloque alguém para fazer isso de manhã e assim vai, né? A gente não tem uma reunião de redação porque a gente justamente não tem uma sede ainda, então é complicado você juntar todo mundo, o que é um problema até. A gente às vezes conversa por Skype, faz aquelas reuniões meio digitais, assim, mas não é a mesma coisa e também não acho que seja tão necessário, assim, porque sendo pequeno, o que a gente faz é conversar de um por um. Então não precisa, assim, uma reunião de pauta, e até porque a gente não tem essa pretensão de manter essas formalidades típicas dos jornais grandes, né? Assim, então é tudo muito mais na conversa. A gente também tem uma liberdade muito maior, os repórteres têm uma liberdade muito maior de criar a própria pauta do que teriam num veículo tradicional. Elas vão criando a própria pauta, a gente combina, lógico, também não é uma zorra, assim, porque não funcionaria, mas tem um processo muito menos formal, assim, é só manda uma mensagem do WhatsApp e diz, ó, soube disso aqui, faço? Faz. E a partir dali está combinado, assim. E a gente vai juntando, também não tem um fechamento único, a gente vai fechando durante o dia, vai trocando as matérias, mas tem uma virada principal ali lá por 11 da noite, meia-noite, que a gente troca a maior parte das matérias, troca uma manchete, tem uma charge nova, tem algumas coisas que são obrigatórias trocar nesse horário que a gente faz. Então, e o processo de distribuição, a gente faz isso principalmente Facebook, Instagram, a gente tem Twitter também, mas hoje em dia não tem tido o mesmo resultado, né? E durante o dia todo a gente está presente nessas redes sociais, não só com as matérias, né? A gente também tem colunas, crônicas, etc., assim, que para a gente são importantes, assim, porque a gente não está interessado só em dar notícia, a gente também quer criar cultura, diversão e arte, assim. E isso vai o dia inteiro para as redes sociais, porque acho que assim, não tenho dado certo, mas entre 70% e 80% da nossa leitura vem
hoje de Facebook e Instagram, o que é até perigoso, assim, mas isso é outra história. Assim, a gente tem algumas coisas que pra gente são importantes, mas a gente não está muito preocupado, por exemplo, com algumas coisas tipo padrão. A gente não se preocupa muito com se o nome do filme vai estar em itálico, entre aspas, essas coisas assim que em outros veículos são muito relevantes. Para mim não é isso que vai definir se o jornal está no caminho certo ou não. O que eu acho que é mais importante para a gente é o espírito. Assim, a gente chama pessoas que têm uma pegada parecida com a nossa, assim, que estão com intenção de fazer o mesmo tipo de jornalismo crítico que a gente faz, de fazer o mesmo tipo de jornalismo independente que a gente faz. A gente se preocupa antes de qualquer outra coisa com o caráter das pessoas. Quando eu comecei a fazer jornal, assim, eu trabalhava em impresso e o impresso era meramente escrito, né? Além de texto, as únicas ferramentas que você tinha para se comunicar eram foto e infografia no máximo. Então você tinha um certo conforto, assim, que você reproduzia o mesmo trabalho todos os dias sem precisar aprender coisas novas, né? E lógico que com a internet eu tive que aprender a fazer vídeo, tive que aprender a fazer áudio, coisas que quando eu saí da faculdade eu jamais imaginei que eu fosse fazer. Hoje em dia a gente tem, no Plural, por exemplo, a gente tem podcast, a gente tem colunas em vídeo, coisas que seriam inimagináveis. Então a internet beneficiou muito a possibilidade de democratizar a informação, de você ter mais pessoas sendo responsáveis pela emissão de informação. Isso é muito positivo. Por outro lado, a gente também tem o lado negativo disso, que democratizou a informação. As pessoas todas começaram a ter a condição de se pronunciar e muita gente mal intencionada. Então a gente também tem que fazer o papel ali, e acho que nisso o jornalismo se tornou ainda mais importante. A gente tem que ser a fonte confiável das pessoas para dizer, não, se tal jornal deu a notícia, se a Folha de São Paulo deu, ou se o Nexo deu, ou se o Plural deu, é porque deve ser verdade e a gente, portanto, tem que fazer uma apuração decente para as pessoas poderem continuar confiando na gente. Agora, uma coisa que eu sempre tenho falado e que eu acho que é importante a gente ter em mente é que, assim, mudam as plataformas, mudam as formas de distribuição, mas o jornalismo não muda. Assim. O método do jornalismo é o mesmo de 100 anos atrás e vai ser o mesmo 100 anos depois que eu morrer. Porque a função que a gente tem, a função social, continua sendo exatamente a mesma e a gente tem que lidar com a informação do mesmo modo também. A gente tem que ter cuidado na apuração, a gente tem que ouvir todas as partes envolvidas, tem que ter a honestidade intelectual para lidar com a informação da melhor maneira possível. Então, o fato de a gente produzir para o Instagram, ou para o Facebook, ou em vídeo ou texto, isso é quase que irrelevante se a gente for comparar com o fato de que a gente tem que seguir essas técnicas que são comprovadamente boas para se ter informação de qualidade. Então, muda a forma, mas a essência tem que ser sempre a mesma. Assim. Mas o principal é que eu acho que esse jornalismo cidadão, e que eu acho que tem coisas interessantes para se fazer, não pode se resumir a uma coisa muito banal, assim, por exemplo, informação sobre o trânsito. Eu acho que você tem que criar jeitos de as pessoas terem uma influência maior no jornalismo. Não se sabe ainda aqui no Brasil lidar com isso, eu não sei lidar com isso, mas a gente está disposto a fazer isso até porque a nossa crença é de que o jornalismo local só vai sobreviver se o jornal for representativo de fato da comunidade em que ele está inserido. Assim. A nossa principal preocupação não é com a capacidade das pessoas de lidar com ferramentas tecnológicas. É uma característica interessante, lógico que isso é positivo, ruim não é, né? Mas para a gente as principais características positivas são outras. Primeiro, a gente está preocupado com o caráter das pessoas. Segundo, a gente está preocupado se as pessoas têm interesse mais ou menos pelas mesmas pautas que a gente e na capacidade das pessoas de se especializarem em alguns temas. Eu acho que o mais importante para um bom jornalista é você entender muito bem de alguns poucos temas e neles você ser referência. E eu acho que isso é fundamental. A gente está mais preocupado em ter gente que está interessada em conhecer o seu assunto a fundo do que em conhecer tecnologia a fundo. A nossa intenção é de fato crescer. A gente é ambicioso nesse sentido e para isso a gente está atrás de investimento, está atrás de assinante, está atrás de anunciante,
para a gente poder chegar em mais gente e bater na porta das pessoas e perguntar se elas têm um minuto para ouvir a palavra do plural, que é uma palavra de paz e união e tentando fazer com que a gente não perca as conquistas da civilização que a gente já teve. Assim.